Tenho ouvido bastante se falar sobre metodologias ativas. E se fala do que fazer com as metodologias ativas, as dinâmicas, o melhor meio para se fazer isso ou aquilo. Mas parte de um pressuposto, muitas vezes, de que ela já está implantada. E a implantação é onde mora o problema, onde mora o perigo. Nós vivemos uma experiência interessante. Quando nós buscamos implantar as metodologias ativas, encontramos uma resistência enorme vinda do corpo docente, por exemplo. O corpo docente enfrentará problemas com metodologias ativas. Primeiro é toda alteração no projeto pedagógico. O projeto pedagógico vai sofrer uma alteração. Apesar de o conteúdo programático continuar sendo rigorosamente o mesmo, mas o aprendizado do aluno será feito de outra maneira. Vai obrigar o professor a trabalhar de uma maneira diferente. E nem sempre ele está disposto a perder aquele suposto protagonismo dele. Quer dizer, suposto não, ele tem o protagonismo na sala de aula. Ele manda na sala de aula, é ele quem define tudo. Quando entrar nas metodologias ativas, o protagonismo dele não é diminuído. Entretanto, há um aumento de protagonismo dentro da sala de aula que será dividido com os discentes. E o professor para de fazer aquela aula expositiva, pura e simplesmente, e passa a participar com alunos da construção do conhecimento. Portanto, ele passa a aprender também. Essa é uma ideia. Veja, no corpo docente nós temos esse problema, que ele sai de uma suposta zona de conforto, o professor. Segundo, nós temos um problema com a própria coordenação, que nunca vai ter tempo, a mudança do projeto pedagógico, como é que vai ser, como é que não vai ser. E acontece a resistência dos coordenadores, porque a metodologia ativa muitas vezes leva a diferentes cursos se juntarem para um mesmo trabalho. E isso passa por uma quebra de paradigma muito difícil de ser entendida. Então temos aí um problema com o corpo docente, temos aí um problema com a coordenação, mas temos um problema também com o corpo discente, porque o nosso jovem que está estudando, o jovem trabalhador, que é a grande maioria hoje, ele quer, na verdade, ele busca o diploma. Então ele acaba sentando dentro da sala de aula numa posição passiva. Esta posição passiva é decorrente de um professor fazendo uma aula expositiva, apresentando os conteúdos, apresentando as ideias, e ele assimila aquilo, na hora faz uma prova, a prova ele acaba passando de alguma maneira, recebe o seu diploma e está tudo certo. Na metodologia ativa ele vai deixar de ser assim, ele vai assumir protagonismo, ele vai ter que entender a disciplina, ele vai participar de cases, ele vai participar de dinâmicas, ele vai desenvolver os processos de conhecimento. Os alunos, entre eles, vão aprender. Um aluno vai acabar ensinando o outro e o professor vai tutelar isso tudo. Essa posição agora ativa do aluno, esse protagonismo que é colocado sobre o colo do aluno, muitas vezes enfrenta problema e precisa de uma direção forte, precisa de uma mudança de cultura. Precisamos entender um pouquinho a filosofia docente, entender um pouquinho da filosofia discente, entender um pouquinho como as pessoas se comportam. Isso vem antes de você implantar a metodologia ativa no que diz respeito a dinâmicas, no que diz respeito a metodologias de fato utilizadas em sala de aula. Tá bom? Essa é a minha mensagem.